Vamos então iniciar o nosso estudo entoando o mantra Om por 3 vezes e saudando a Ganesha, Saraswati e aos mestres. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Aim Saraswatyai Namo Namaha. Ó amados mestres, clamamos por vossas bênçãos, para que tenhamos clareza em nossos intelectos e nas nossas mentes, para compreender os ensinamentos que tão misericordiosamente os mestres nos apresentam hoje. E pedimos que tu abençoes a todos os sinceros buscadores da verdade, para que todos eles possam ser abençoados pela vossa sabedoria. Que assim seja. Amém. Amém. Então, temos o grato prazer de anunciar o início do estudo do Aparoksha Anubhuti, cujo tradução é a realização direta. E esse livreto, escrito também pelo Adiguru Shankaracharya, vem complementar o nosso estudo anterior do Viveka Chudamani, que é um estudo dos ensinamentos do mestre para o discípulo, do que é o, o, o Atma, a alma interior, e o que você não é, e como deveríamos chegar a realizar essa alma. E agora vai concentrar mais nesse ponto da realização do ser. E dos meios de alcançar essa realização. Meios e métodos. E a realização do ser é o samadhi, é o nirvana, é a iluminação, é o autoconhecimento. Diferentes nomes, mas o fato é o mesmo, independente de quaisquer condições físicas, mentais, sociais ou religiosas. Então, temos aqui o prefácio do Aparoksha Anubhuti. Vamos ler, consta somente de 2 páginas. E foi esse livro, né, tem os comentários do Swami Vimukta. Vimuktananda,
lá da Índia, do Belo Horizonte, foi traduzido aqui para o português, né, em 1999. E foi escrito pelo Swami, esses comentários, em 1938. Ou seja, Nós todos não os. tínhamos nem nascido ainda. É, todos, tanto os professores como estudantes, ninguém tinha nascido ainda. Mas vamos então ao prefácio. Prakara Granthas, entre aspas, é um termo sânscrito, né? É a designação genérica de certos tratados, cujo objetivo é servir de introdução ao estudo mais avançado de um sistema filosófico, além de fornecer as linhas mestras do sistema. Cada um deles enfatiza esse ou aquele aspecto dentre os principais. Então, esse Prakaragranthas são os livros preparatórios para os estudantes do Vedanta, do Adwaita Vedanta, do não dualismo. E antes desses estudantes irem estudar os livros mais evoluídos, de mais alta complexidade filosófica, iniciando com os Upanishads, depois com o Brahma Sutras, o próprio Bhagavad Gita e também o Astavakra Gita e outros que são considerados até estudos superiores. Então, o anterior que nós estudamos, o Vivekachudamani, também é um dos Prakaragranthas. São vários. Tem o Atmaboda. Já lemos, já estudamos o Atmaboda, tem o Drigdrishya Viveka, que também já estudamos também. Tem o outro Já Boda. tem o Tatuaboda, esse Tatuaboda ainda não estudamos. São vários livros que são chamados Prakaragranthas, ou introdutórios, que preparam os adeptos, os estudiosos, a essa filosofia elevadíssima. E recentemente estudamos, então, Vivekachudamani. Então, já estudamos 3 Prakaragranthas, né? E agora vamos estudar O quarto. o quarto. E agora diz o prefácio. A Paroksha Anubhuti é um desses pequenos tratados que, além de apresentar uma breve descrição da Vedanta, trabalha especificamente com aquele seu aspecto relativo à percepção consciente da verdade suprema, ou a realização da verdade suprema. Tal realização, distinta do conhecimento de objetos, que se processa por meio da percepção sensorial ou inferência. Percepção sensorial é o contato dos sentidos com os objetos. E a inferência é a dedução que você faz quando você vê uma coisa, que você deduz que o que aconteceu para essa coisa que você está vendo agora existir. Ou você vê uma coisa que você então deduz o que vai acontecer depois daquela coisa.
Isso é a inferência. E então essa inferência e a percepção sensorial é diferente do a paroksha, que se processa por meio da percepção. Não, não. Do aparoksha é uma percepção imediata e direta do próprio eu superior, o eu divino. Por quê? Por exemplo, você pode falar, eu tive uma visão de Deus, uma visão do anjo, uma visão de Nossa Senhora. A visão é um órgão dos sentidos, é uma percepção sensorial. E também você pode falar, eu deduzo que eu, fazendo tal prática, eu atinjo essa autorrealização. Mas isso não é uma percepção imediata e direta do próprio ser, o eu divino, que habita a todos. Continua o prefácio dizendo: isso está aqui indicado pelo vocábulo aparoksha, essa percepção imediata. O tema central do livro é a identidade entre o eu individual, Jivatma, o termo técnico, em sânscrito, e o eu supremo universal, que é o Paramatma. Quer dizer, a identidade entre um e outro, a alma individual e a alma suprema. Continua dizendo, percebida graças à remoção do véu da ignorância, que oculta a verdade, que se faz por meio da luz de vichara, ou pura indagação, ou questionamento, como, por exemplo, Bhagavan Ramana ensinou. Vichara, a, a questionamento de quem sou eu, nos leva ao autoconhecimento. Continua dizendo o seguinte: expõem-se determinadas disciplinas ou práticas, visando tornar a mente apta a investigar a verdade. No caso aqui, não se está falando da verdade oposta, o oposto da mentira. Aqui é um sentido espiritual da verdade eterna. Continua dizendo o seguinte: não se trata de disciplinas peculiares à Vedanta, senão indispensáveis ao propósito aqui indicado. Assim, o livro fornece uma descrição daquele que atingiu essa realização, bem como da natureza de sua vida, do sábio realizado, né? Segue-se uma discussão acerca do momentum das ações pretéritas. O autor sustenta que, uma vez atingida a realização, quando a ignorância e todos os seus efeitos desaparecem por completo, o problema da sobrevivência do corpo, então,
e aqui o livro vai tratar do tema, né, acerca do momentum das ações pretéritas Prarábida. que foram feitas e que você vai colher ainda mesmo tendo atingido a iluminação. E que é quando o autor sustenta que, uma vez atingida a realização, quando a ignorância e todos os seus efeitos desaparecem por completo, o problema da sobrevivência do corpo como meio de resolução de Prarabdha, que é o karma passado, que se manifesta como karma presente no Que você aqui está e agora. colhendo. E passa a carecer de todo e qualquer propósito. Ou seja, o Prarabdha continua existindo, mas para o sábio Não afeta o sábio. realizado não afeta. Ele não se identifica com a colheita desse karma passado. O Shruti é algumas vezes mencionado. Shruti são as escrituras Védicas. védicas básicas. E no Vedanta é baseado nos Upanishads, que são os tratados filosóficos dentro dos Vedas. Então, os Shruti são as primeiras escrituras. Eles são algumas vezes mencionados no livro apenas para explicar o comportamento ostensivo de um homem de realização que, tanto quanto possível, está imerso na suprema verdade. As instâncias, ou os versículos, né, os slokas, de 100 a 129, lidam em especial com os 15 estágios pelos quais passa o buscador da verdade. Estágios estes que, a propósito, assemelham-se aos experimentados por um Raja Yogin, ou o sistema do yoga, né? E, não obstante, são ambos os processos inteiramente diversos. O processo do yoga e do Vedanta. Do Vedanta é diverso, mas ainda assim no final é citado. São semelhantes. A realização. Segue-se a unidade de causa e efeito, o absoluto e o universo, manifestando-se entrelaçada com o pensamento culminante da filosofia Vedanta, segundo o qual o visível e o invisível são, na realidade, o eterno Atman, pura consciência. Isso está no Shloka 141. A autoria do livro é tradicionalmente atribuída a Sri Shankaracharya, sem embargo de alguma controvérsia que, todavia, não põe em dúvida o fato de que seus ensinamentos pertencem à Adwaita, como Narendra já falou, né? A Vedanta não dualista. Portanto, ele será, para aqueles que não dispõem de tempo, nem têm a oportunidade de adentrar a obra de Shankaracharya, um guia inestimável na procura da verdade espiritual. Vale lembrar que dos slokas número 89 a 98 também incidem, com pequenas variações,
do Upanishad Mahabindu, enquanto que as de 102 a 136 e 140 e 42 são encontráveis no Tedja Bindu, os Upanishads, quer dizer, o livro cita, se baseia também nos Upanishads. Já foram publicadas traduções em inglês e em vernáculo indiano. No entanto, como alguns neófitos ou iniciantes ainda manifestam o desejo de obter equivalentes vocabulares e notas naquele idioma, procedemos a uma nova tentativa de ir ao encontro deste pleito. Por fim, destaca o autor sua dívida para com as tradições existentes e para com o comentário de Vidyaranya, que é o que é um comentarista. comentarista do Aparokshānubhūti. Esperamos que o livro seja útil a todos aqueles a que se destina. Swami Vimuktananda, em Belur Math, em 10 de setembro de 1938. Nós ainda estávamos no astral. Muito bem, então vamos dar início ao sloka número 1. Ali depois vai ter algum... já tem aqui também alguns comentários, né? É o mesmo. Sloka 1. Me curvo diante dele, com letra maiúscula, ele. O Senhor Hari, abre parênteses, o destruidor da ignorância, fecha parênteses. A beatitude suprema, o Senhor Hari. Hari com I. O primeiro instrutor, Isvara, o onipresente permeante e causa de todos os mundos ou o universo. Então, Hari aqui se refere ao Senhor Vishnu, que tem suas 10 encarnações no mundo. E depois se direciona para Ishvara, que é o primeiro instrutor. E ele, esse ser, é onipenetrante, onipermeante. E é a causa de todo o universo. Isso é o sloka que Shankaracharya escreveu. Agora, o comentário de Swami Vidyamuktananda diz o seguinte: eu, quer dizer, eu minúsculo, hein? Ali está maiúsculo porque está começando a frase. Mas é eu minúsculo, o ego, que é chamado em sânscrito de jiva, escravizado, que se identifica com os corpos grosseiro, nosso corpo físico, né? O corpo sutil, aquele que usamos nos sonhos, e o corpo causal, quando estamos em sono profundo. O jiva padece vários sofrimentos e luta pela libertação. Agora, a causa do universo, de né? todos os mundos. Tanto a eficiente quanto a material, assim como a aranha tece a sua teia com os materiais de seu próprio corpo, também Ishvara cria este universo a partir dele mesmo. Por quê? O Supremo ele não é sem causa, né? Então,
ele não pegou um leite e transformou num iogurte, porque isso teria o quê? Uma causa material, o leite, e o efeito seria dessa causa o iogurte. E o Sloka tá se referindo que Deus ele manifesta o universo dele mesmo. Ele não pegou uma outra coisa fora dele. Ele é a causa, sem causa, da causa do universo. E esse exemplo da aranha é muito interessante, porque a aranha, a teia sai dela mesmo, É bem ela não apropriado. precisa de nada para fazer a teia, ela não pega nada de fora para fazer a teia sai dela mesmo. Ela não precisa pegar uma folha ou um limo de uma pedra ou uma resina de uma árvore, Não nada. precisa comer nada também para Aí fazer está ela. uma diferença, por exemplo, a abelha. A abelha, ela precisa pegar o pólen das flores para produzir o mel. Elas não produzem o mel de si mesmas, mas através da matéria-prima do pólen, elas produzem um mel. Assim como da matéria-prima do leite se produz manteiga, queijo, iogurte e etc. Agora, o Sloka número 2. Aqui são expostos. Shankaracharya diz, então, que aqui nesse livro são expostos, abre parênteses, os meios para se alcançar, fecha parênteses, a paroksha-anubhuti, a autorrealização. Ou seja, ele diz assim: agora vamos expor a paroksha-anubhuti. E com meta da libertação final, como meta da libertação final, ou como tendo como alvo a liberação final, que é moksha. E continua dizendo ele: somente aquele que tenha um coração puro deve constantemente e envidando todo o esforço, quer dizer, colocando todo o esforço, meditar na verdade aqui ensinada nesse pequeno livro. Agora, a Paroksha-Anubhuti, o comentário do Swami, diz o seguinte: é o conhecimento direto do Atman, sempre presente em todo o pensamento. O Atman está presente no pensamento. E todos possuem esse Atman, ou eu maiúsculo. Algum conhecimento todos possuem, né? Pois negar o eu é negar a própria existência. Quer dizer, ninguém pode negar a si mesmo, né? Você não pode chegar e falar, eu não existo. Então, você não pode falar comigo isso, porque você não existe, né? E então significa que todas as pessoas têm uma visão, todavia obscura, mas uma visão de que ela existe, de que Existe algo além, né, do do corpo, corpo.
Existe e algo da além do mente, corpo e da mente. mas que ela é real e que ela sente em si mesma que ela tem, ela é uma essência, né? Mesmo que isso ainda não esteja decifrado pela própria mente dela. E continua explicando o Swami, a princípio, porém, a sua natureza real não é conhecida. A pessoa não sabe, mas ela sente dentro dela. Não está ainda manifestada na mente, mas já existe nela. E continua dizendo, mais tarde, quando, através de Upasana e Tapas, Upasana são os ensinamentos dos mestres, e tapas são as austeridades e as práticas espirituais. A mente se purifica. O véu da ignorância vai sendo paulatinamente levantado e o eu maiúsculo, o eu superior, começa a exibir a sua real natureza. Pouco a pouco ele vai se manifestando. E num estágio mais avançado, segue-se um conhecimento superior, por força do qual a constatação do eu superior, como simples testemunha, absorve todos os outros pensamentos. E quando a pessoa, com o tempo, ela começa a se colocar como observadora dos fatos que acontecem com o corpo e com os pensamentos da mente, ela começa a observar a mente e ela começa a ser uma testemunha, uma telespectadora e não identifica-se com as coisas que ocorrem com o corpo, as coisas que surgem com a mente. Por exemplo, a mente pode ter medo de acontecer isso, mas a testemunha, o observador, ele não fica com medo, porque ele fala: isso é um pensamento da mente, não sou eu. Ele consegue não se enganar, se iludir ou se identificar com o pensamento da mente e os acontecimentos do corpo. E, todavia, né, ou ainda, a meta ainda não terá sido alcançada, porque quando testemunha e observador, você ainda não alcançou a realização. A ideia de dualidade, tal como presente em, abre aspas, eu sou a testemunha, fecha aspas, tem essa dualidade, eu, né, e a testemunha. Ainda persistirá. Só no último estágio, quando cognoscente e cognoscido se juntam, né? E mergulham no alto, luminoso, brilhante, fulgurante Atman, o único que sempre é, ou seja, sempre ele não foi nem será, ele sempre é Esse o sim, ser. esquisito. Ah, são notas. São as notas.
Tem uns 5 aí no meio. Muito bem, tá quase terminando aqui o comentário. Então, o Atman, que é o único que sempre é, e além do qual nada mais existe, porque conforme o Viveka Chudamani nos ensinou, ele é o um sem segundo. E só então a culminância será alcançada. Essa realização do não dual é a consumação de aparoksha anubhuti. Desnecessário dizer que aqui o termo aparoksha anubhuti pode também significar, abre aspas, trabalho que lida com a própria autorrealização. Muito bem, acabou o comentário. Talvez possa. É igual aqui. O comentário? Copiou. Ah, tá. Okay. Mesmo comentário. Igualzinho. Ok. Então, por hoje já demos uma introdução ao que nos espera de tão maravilhoso ensinamento sobre essa realização que todos aqueles que buscam a felicidade estão buscando essa realização. Que nessa realização nós encontramos a felicidade plena, ou que é chamada de bem-aventurança. E essa bem-aventurança encontramos não no mundo, ou fora de nós, ou no nosso corpo, ou ainda na nossa mente. Não está na mente. A mente tem que ser interrompida para que essa bem-aventurança, que é o nosso próprio ser, se manifeste. Muito bem. Com isso, terminamos os nossos comentários dos comentários. Então, vamos entoar o nosso mantra final. Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahana Viryam Karavahai, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidiveshavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Oh, paz, paz, paz. Amém.